Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vídeo número 2, atitudes que nos levam a uma verdadeira honra. E desde já eu peço a você o seu like, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, este meu canal, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Deixe o seu like, compartilhe, comente positivamente e assim será muito bom para mim, para nós. Eu ficarei feliz. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando ao assunto que eu estava falando e dando exemplos sobre atitudes que nos levam à verdadeira honra, e falei um pouquinho de Davi, um pouquinho de Jó e um pouquinho de José, vocês vejam que eles tiveram traços, principalmente José, de uma pessoa honrada, de uma pessoa, vamos dizer assim, digna. José construiu uma história e deixou um legado de fidelidade ao Senhor. Mesmo tentado, ele foi fiel ao Senhor. Mesmo ele tendo a oportunidade ali de pecar, ele se permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo ele ali na prisão, ou sendo, quem sabe, muitas vezes estigmatizado, de além de não ser um Zé Ninguém, pobre e ex-escravo, quem sabe foi, vamos dizer, escarnecido, e ali permaneceu fiel em sua fé. E o Senhor era com ele, porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ali todos viam que o Senhor era na vida dele, até que chegou o momento oportuno, o tempo do próprio Deus, para exaltá-lo. Que vocês já sabem que Faraó teve sonhos que ninguém pôde interpretar, mas José interpretou, e ali, glória ao nome do Senhor, foi confirmado o verdadeiro caráter dele, que já não era mais um menino de 17 anos, mas era um homem de 30 anos, sofrido ali na prisão. E o Faraó, o mundo observar e dizer: acharemos porventura um homem como este, em que nele se tem o Espírito de Deus? Porque não há um que seja tão sábio e ajuizado como esse. Sábio, não precisa nem eu dizer, e ajuizado significa aquela pessoa prudente que conhece o seu lugar, que não se envolve em encrenca, que não se envolve em coisas ilícitas para ter vantagem, que tem os pés no chão, ou seja, tem juízo, pensa não nas vantagens, mas pensa no além, sabe que certas coisas podem prejudicar, que não é viável, que não é do agrado do Senhor, e por isso é ajuizado, ou seja, tem uma mentalidade, vamos dizer, afiada, afinada, refinada, vamos dizer assim, alinhada com a sabedoria. Agora, enquanto a nós, como estamos construindo a nossa vida, que legado vamos apresentar ao povo, ou já temos apresentado às pessoas que nos observam? Quais as atitudes que nos levam a uma verdadeira honra? E eu vou falar para vocês agora. O Senhor Jesus Cristo, ele falou em Mateus, capítulo 5, no seu Sermão do Monte. Ele falou sobre muitas coisas, mas aqui do versículo 1 ao versículo 12, nós vamos ver descrições. O Senhor fala, vamos dizer assim, ele revela princípios divinos, tanto que nos fará pessoas mais felizes, como também são pré-requisitos de uma pessoa verdadeiramente honrada, de uma pessoa verdadeiramente que, vamos dizer assim, que é aprovada pelo Senhor e que agrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e que todo mundo vai olhar e vai dizer: bom, esse aí não tem dinheiro, mas ele tem uma coisa que merece minha admiração, é uma pessoa honrada, é um trabalhador honesto, é uma mulher honrada, é uma pessoa que vi nele que tem algo de Deus, do Senhor. É assim.
E o Senhor Jesus, dizendo no seu Sermão do Monte, ele dizia, Mateus 5, versículo 1. O Senhor Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos e a multidão que estava ali, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurados, todos já sabem, do grego makarios, que quer dizer mais do que felizes. São os pobres, ou seja, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, a humildade de espírito e que, além disso, leva esta humildade a um relacionamento com o Senhor nosso Deus. E porque para se ter o reino dos céus, não é só a humildade. A humildade é valiosíssima e bem aceita onde vai. Mas para se ter o reino dos céus, ela tem que estar alinhada ao quê? Ela tem que estar alinhada a um relacionamento de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela humildade capaz de, vamos dizer, amar aquele que é intocável, por exemplo. De amar, quero dizer, de olhar com um olho de misericórdia, de amor de Deus. É assim. De agir acima do que a pessoa é ou de como ela é, mas simplesmente amar aquela pessoa. Então, isso é um traço de humildade. Às vezes, ouvir certas coisas e não reivindicar e não revidar, porque a nossa natureza humana quer revidar, ela quer se justificar, mas às vezes existem formas de expressarmos uma defesa de uma forma simples, de uma forma honesta e verdadeira, mas há coisas que a palavra do Senhor diz, Tiago 1, capítulo 1, versículo 19 ao 20, que diz que a ira humana não opera a justiça do Senhor. E a ira, justamente, a altivez de espírito, justamente ela é um dos pontos que é antagônico à humildade. Depois o Senhor Jesus diz, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todos que choram assim, que vai ser consolado, preste atenção. Tem gente que chora de ódio ou de raiva porque alguém conquistou uma coisa e ele não. Não é esse choro aí, não. Tem pessoas que choram porque não alcançaram um sonho. Também não é bem esse choro. Tem pessoas que choram porque foram injustiçadas. Bom, o Senhor é que vai julgar essa situação. Mas não é simplesmente porque só chora. O que eu quero dizer. Aqui diz, bem-aventurados que choram porque serão consolados, em 2 pontos. Primeiro é que ainda que seja injustiçado ou coisa assim, mas está na presença do Senhor, chora e sofre com aquilo, o Senhor promete, vai ser consolado, consolada. E também mais uma coisa, chorar no sentido de contristar-se por causa dos seus próprios pecados, reconhecer seus erros, chorar diante do Senhor, almejar, mudar, ser uma pessoa melhor, pedir ao Senhor perdão pelos pecados. Como vocês lembram a passagem do fariseu e do publicano, os dois diante do templo, o fariseu se exaltava e falava tudo o que fazia de acordo com a lei, e o publicano batia no peito, assim, mostrando indignação, choro, nem se atrevia a olhar para o altar do Senhor e dizer, Senhor, se propício a mim, eu sou um pecador mesmo. Ou seja, esse mostra um grande quebrantamento. Certamente ele se não chorou por fora, mas chorou por dentro, e mostrando que ele não tinha prazer na vida dele, como ele era daquela forma mesmo, e que ele certamente queria mudar.
Então, por isso, pelo Senhor, aquele foi justificado, ou seja, a oração daquele foi recebida. Vamos mais adiante. Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansos de quê? De temperamento? Isso é bom. Mas mansos, vamos dizer, que é tranquilo em temperamento e que ao mesmo tempo é obediente à vontade do Senhor, então isso é o que conta. Porque tem manso que é manso de temperamento. Mas, digamos, o Senhor fala uma coisa, ele balança a cabeça e concorda, e chora e diz é verdade, e faz outra totalmente diferente. Por isso que não é bem só a mansidão humana, mas vamos dizer aqui, o domínio próprio do Espírito Santo, que é acima de uma pessoa nascer mansa por natureza, e que esta mansidão é uma humildade, é uma submissão, é uma sujeição ao Senhor nosso Deus. Ou seja, a pessoa é grata ao Senhor por tudo, a pessoa não vive murmurando, reclamando, nem dizendo eu não merecia isso, nem aquilo, e taralá, e é uma pessoa assim, que não tem aquela jeito, aquela voz altiva. Então, mansidão alinhada à obediência ao Senhor, porque para herdar o reino dos céus, para herdar novo céu e nova terra, como diz no último capítulo de Apocalipse, então é a mansidão alinhada ao Senhor e à vontade do Senhor. É assim. Vocês sabem muito bem que Moisés, a Bíblia diz que ele era um homem, um dos mais mansos da terra. Para quem não sabe, está escrito. Mas nem por essa mansidão toda, ele não deixou de matar um homem. Quando foi necessário, ele achou ali que era necessário, ele foi e matou um egípcio para defender um hebreu, matou um homem. Ele era manso. Então não entendam manso como uma pessoa assim inerte, como uma pessoa assim que é boba, como uma pessoa assim que os outros podem se aproveitar e tal. Não é bem assim, não. É uma mansidão. Existem pessoas que elas são simples no interior delas. Mas pode ter certeza que aqueles que enganam ou que procuram se aproveitar pagam um alto preço depois. É assim. Louvado seja o nome do Senhor.